Achei salvação em Jesus, meu Senhor. Perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Paz do Senhor, célica paz. Amados e queridos irmãos, irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos chegando aqui mais uma vez para juntos lermos a Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler então o capítulo de número 3 aqui do livro de Números, que traz aqui como assunto: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça isso agora e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Números capítulo 3, versículo 1. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Verso 2. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Verso 3. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Verso 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Verso 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 6, faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Verso 7. E tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Verso 8. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Verso 9. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Verso 10. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Verso 11. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 12. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Verso 13. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Verso 14. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo, verso 15. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. Verso 16. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Verso 17. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. Verso 18. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. Verso 19. E os filhos de Coate pelas suas gerações, Anrão, Eizar e Hebron e Uziel. Verso 20.
E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali e Muzi. Estas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. Verso 21. De Gerson é a geração dos libinitas e a geração dos simeitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Verso 22. Os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima, o que deles foram contados foram 7.500. Verso 23. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. Verso 24. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Verso 25. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. Verso 26. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas, para todo o seu serviço. Verso 27. E de Coate é a geração dos Anramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Verso 28. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. Verso 29. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. Verso 30. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Verso 31. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. Verso 32. E o príncipe dos filhos de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Verso 33. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. Verso 34. E os que dele foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. Verso 35. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. Verso 36. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo. Continuando. E os seus varais e as suas colunas e as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. Verso 37. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas. Verso 38. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Verso 39. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. Verso 40. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Verso 41. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Verso 42.
E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Verso 43. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Verso 46. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, verso 47. Tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e tomarás a 20 geras o ciclo. Verso 48. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Verso 49. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Verso 50. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos então a leitura do capítulo de número 3, aqui do livro de Números. Para a nossa meditação no dia de hoje, eu quero reler com você o verso de número 6, aqui do capítulo 3, o qual acabamos de ler. Diz assim o texto: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que recompensa das mãos do Senhor. Muito bem, meus amados e queridos irmãos. Neste capítulo, nós lemos sobre a escolha da tribo de Levi para auxiliar Arão no cuidado do tabernáculo. Vimos que cada uma das 3 famílias dos levitas se tornou responsável por determinada parte do tabernáculo. Os gersonitas deveriam cuidar da cobertura da tenda e das cortinas, dos véus. Os coatitas, de onde procediam os sacerdotes, ficariam responsáveis pela mobília do tabernáculo. Os meraritas ficaram com as tábuas e colunas do tabernáculo, como também do pátio. Meus amados irmãos, da mesma forma que os levitas, nós fomos também chamados para servir no reino de Deus. Servir a Deus conforme os dons e talentos que recebemos do próprio Senhor, e servir também uns aos outros, impulsionados pelo amor que se manifesta através das boas obras do nosso trabalho. Nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. Ele disse:
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. O apóstolo Pedro, em sua pregação na casa de Cornélio, deu testemunho a respeito do ministério serviçal de nosso Senhor Jesus, dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10 e 38. Queridos irmãos e ouvintes, se nosso Mestre e Senhor nos deu seu exemplo quando viveu nesta terra, servindo a Deus e aos outros, nós não podemos ter uma atitude diferente. O nosso lema durante a nossa caminhada nesta terra deve ser o mesmo do nosso amado Jesus: servir a Deus e ao nosso próximo. É interessante sabermos que quando servimos ao nosso próximo, servimos a Deus. Mateus 25, 31, no grande julgamento, Jesus disse aos que estavam ao seu redor: quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Louvado seja o Senhor. Querido irmão, querida irmã, você está fazendo assim? O que você tem feito em prol da obra de Deus? Você está usando seus dons e talentos que o Senhor lhe deu? Você tem ajudado alguém material e espiritualmente, alguém necessitado? É o que Deus espera de cada um de nós, pois assim como a tribo de Levi, nós fomos chamados também para servir a Deus, servir ao reino de Deus e servir uns aos outros através dos dons e talentos que o Senhor nos concedeu. Medite nessa palavra, que Deus abençoe o seu dia. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero te louvar porque o Senhor nos agraciou com uma gloriosa chamada, assim como a tribo de Levi. Pai, o Senhor nos chamou para nós sermos servos, para servirmos a Ti, servir ao Teu reino e servirmos aos outros. Pai, coloque esse propósito em nosso coração. Livra-nos do egoísmo, livra-nos de vivermos uma vida, Senhor, apenas centrada em nós mesmos, nos próprios interesses nossos. Pai querido, nos dê um amor profundo por Ti a cada dia, pelo Teu reino, pela igreja, Pai, e por nossos irmãos, nosso próximo, aquele, Senhor, que precisa de nós a cada dia. Senhor, dar-nos esse propósito, é o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Expressou, eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, pela graça do Senhor, nós estamos aqui chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Desejo que você tenha um dia muito especial, muito abençoado, na presença de Deus, juntamente com a sua família. Espero você amanhã, a sua companhia, o seu apoio, na continuidade da nossa bendita viagem pela Palavra do Senhor, lendo amanhã o capítulo de número 4 aqui do livro de Números. Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Eu te amo mais que um preso anseia ver
da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo.